as redes sociais também é um ambiente muito difícil, né, em relação a criar um vínculo saudável com o exercício, porque eu vejo muitas pessoas querendo começar com um pace de 5:10, 5 para baixo, coisas do tipo, gente, a gente começa, sei lá, correndo 1 para andar 3, entendeu? Então acho que o primeiro passo é isso, é levantar, sair da nossa zona de conforto e se permitir ser ruim em alguma coisa, pelo menos uma vez na vida. E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com a Nutri Poli Rocha, que obviamente é Nutri, corre e tem feito um trabalho bem legal nas redes sociais. Ao longo do episódio a gente passou por 3 pontos principais. O primeiro deles, dicas gerais para quem tem a vida bem corrida e tá querendo emagrecer. O segundo deles já foi focando na corrida, então entendendo, por exemplo, a relevância da corrida para quem quer emagrecer. E o terceiro deles foi dicas gerais de alimentação para corredores, especialmente o que comer antes, durante e depois dos treinos. Meu nome é Gui Monteiro e eu comecei esse podcast como uma forma de compartilhar o conhecimento de pessoas que eu admiro, principalmente por causa da disciplina, dedicação e foco que elas têm na vida delas. Recentemente estava ficando um pouco caro de produzir e postar os podcasts e provavelmente eu não ia conseguir continuar sem um patrocinador. E foi justamente aí que eu tive a oportunidade de fazer uma parceria com a Liquids. A Liquids é um saquinho de eletrólito, tem 3 vezes mais eletrólitos que o isotônico padrão, não tem açúcar, não tem corante e é apoiado por diversos dos principais atletas de endurance do Brasil. Por exemplo, o Thiago Vinhal. Além de atletas, também é apoiado por treinadores. Por exemplo, o Bernardinho do vôlei, que com certeza você conhece. Hoje eu tenho tomado Liquids pós-treino e tem me ajudado muito na minha hidratação. Pra quem não sabe, quando a gente sua, a gente não perde só água, a gente perde eletrólito também, que não é reposto só com água, e é justamente aí que entram os isotônicos padrão, mas, de maneira muito melhor, entra o Liquids. Eu recomendo muito que você faça um teste, e se você quiser conhecer, acessa lá, liquids.com.br/guimonteiro, faz um teste e depois me diz o que você achou. De novo, liquids.com.br/guimonteiro, faz um teste e depois me diz o que você achou. Fiquem agora com a Nutri Poli Rocha. Então eu queria falar que é um grande prazer ter você aqui, Poli. Você é uma pessoa que, assim, eu tenho acompanhado já há algum tempo e eu tenho uma série de dúvidas que eu vou fazer aqui pra você. Uma galera mandou uma dúvida aqui também no meu Instagram que eu vou perguntar no final, mas primeira coisa, muito obrigado por topar ficar um tempinho aqui batendo um papo comigo. Obrigada a você pelo convite. Eu acho que toda oportunidade que a gente tiver de realmente bater um papo e poder levar isso para as pessoas vai ser sempre muito, muito válido. Com certeza, com certeza. E a forma que eu começo é bem padrão. De alguma forma eu tento apresentar o convidado nas palavras da própria pessoa. Então, se você tivesse que voltar aí atrás na sua vida para trazer os pontos principais que trouxeram a Poli que está na minha frente agora, da onde você veio e o que te levou a ser quem você é hoje. Tá. Bom, eu sou a Poli, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento feminino e saúde da mulher. E, na verdade, tudo isso começou quando eu tinha uns 14, 15 anos, onde eu tinha ali um conflito em relação à parte de peso, em relação à composição corporal, em relação à meu comportamento alimentar também. Então, nessa fase de vestibular é onde a gente está começando a conhecer coisas, né? Então, eu não sabia direito ainda o que eu queria fazer, mas aí eu fui conhecendo, fui vendo que tinha um curso que eu poderia falar de comida e ajudar as pessoas a melhorarem a composição corporal delas. Então, no fim, o direcionamento foi esse. E quando eu entrei na faculdade, eu só sabia uma coisa que eu não queria. Eu não queria a área de nutrição esportiva. Poderia partir para qualquer outro lugar, para uma hospitalar, para uma cozinha industrial, qualquer coisa, mas a certeza era que eu não queria nutrição esportiva. Mas principalmente porque eu acho que a minha visão em relação à nutrição esportiva ela estava muito ligada a outro tipo de público, não em relação à performance, endurance ou coisas do tipo. Então acabou que eu parti também durante toda a minha graduação por outros caminhos. Mas o principal objetivo da graduação, na verdade, e o que eu descobri depois de muito tempo, é que eu entrei na nutrição com a tentativa de me ajudar. Então, de realmente melhorar os comportamentos que eu tinha em relação à alimentação, com a forma que eu via o meu corpo, com a forma que eu me relacionava com a comida. E eu só fui descobrir isso depois de 7, 8 anos na terapia. Então foi nesse ambiente que as coisas começaram a se tornar mais reconhecidas do motivo de eu ter entrado na faculdade de nutrição. E aí as coisas foram caminhando, fiz a minha graduação, no meu 3º semestre eu criei o meu Instagram, que é por onde as pessoas me conhecem hoje também, e depois disso foi só um trabalho digital e continuando o curso, eu tinha tempo, então era muito bom, porque eu conseguia me dedicar 100% para as redes sociais, até porque eu só estudava. E quando eu saí da faculdade, eu já tinha um direcionamento que eu queria trabalhar com o público feminino, que eu queria focar realmente em emagrecimento e saúde da mulher. E eu fui me posicionando frente a isso para chegar no ambiente que eu tô hoje. Acho que é mais ou menos isso. Pô, muito bom.
Uma coisa que você comentou e me parece muito relevante foi o Instagram durante a faculdade. Eu quero entrar nisso mais pro final do episódio, eu falo sobre criação de conteúdo, mas eu tenho visto muita gente, ainda na faculdade de nutrição, faculdade de fisioterapia, já começando a se posicionar ali nas redes, porque de certa forma cria uma marca pessoal e cria já um Sim. direcionamento mesmo, tipo uma distribuição de clientes. Muito divertido isso. E você falou em focar no emagrecimento. Esse é um tópico que eu tenho visto bastante hoje em dia ser de certa forma até polêmico, assim, uma galera falando assim, ah não, você não precisa emagrecer, você é perfeita do jeito que você é. Qual que é a sua visão sobre emagrecimento? O que exatamente é emagrecimento e por que é essa área que te atrai? Eu acho que, na verdade, a gente precisa primeiro separar emagrecimento e perda de peso, né? Porque perder peso é diminuir peso de balança. Então, pronto. Não importa o que você está perdendo ali, que muitas vezes pode até ser composição muscular, e a gente sabe a importância dos nossos músculos, até pensando na nossa performance hoje. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando realmente de perder gordura. Hum, Não, a gente não vai querer diminuir percentual muscular, a gente não vai querer perder outro caminho. A ideia é realmente perder composição de gordura. O emagrecimento é isso, diferente de perder peso. Perder peso pode ir diversas coisas, que muitas vezes até coisas que a gente não gostaria. Então, hoje, quando a gente fala de emagrecimento, é nesse sentido. Até porque a gente já tem alguns parâmetros em relação à Organização Mundial da Saúde que níveis mais altos de composição de gordura estão relacionados a doenças metabólicas, então doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol mais alto, e a obesidade também já entrando como uma doença. Né? Então, hoje em dia, a obesidade não é mais uma condição. Ela é uma doença, uma síndrome metabólica e que acarreta diversas outras doenças. Então, se a gente tivesse uma teia com a obesidade no centro, ia estar saindo diversas outras condições que não são saudáveis. Por isso que, na verdade, a gente precisa ter um conhecimento em relação a isso. Às vezes a gente vê diversas pessoas, até influenciadores, falando sobre serem saudáveis, mesmo estando ali numa obesidade grau 1, grau 2, que já é um sobrepeso altíssimo e que a gente acaba abrindo margem para ter essas doenças metabólicas, se considerando pessoas saudáveis. Mas no fim, elas têm uma doença. E uma doença que chama outras doenças. Por isso que eu acho que talvez o ponto do emagrecimento seja tão importante em relação a isso. Claro que muitas vezes a gente parte também para a parte estética, ainda mais pensando um pouco nesse público que é o meu público-alvo de mulheres. As mulheres sempre estão ali buscando melhorar essa composição corporal, elas sempre têm alguns desconfortos e que até se relacionam muito com a parte emocional, parte comportamental, e a gente consegue também melhorar a forma que ela se sente, a forma que ela se olha no espelho, e até pensando aí em qualidade de vida e posicionamento também, mulheres mais seguras em relação a isso. perfeito. Eu conheço muita gente que fala assim, ah não, estou fazendo dieta para emagrecer, e aí a pessoa tá em paralelo fazendo a dieta e musculação, algum formato ali de hipertrofia, e a pessoa fica chateada porque a balança não muda, assim. Até, pô, minha mãe é um grande exemplo disso. Minha mãe treina pra caramba e, assim, ela tá visivelmente evoluindo, só que ela fica chateada. Ela fala, ah, filho, a balança não Sim. diminui. Eu falo, mãe, porra, não é isso. Para de pesar! É, então legal, você começou a escolher, Total! você começou a ir pra linha de emagrecimento. Quais foram os seus primeiros passos ali? Você já começou com cliente, você começou atendendo? Como que foi a sua entrada ali no mundo de saúde feminina? Gui, eu acho que na verdade, eu sei que você falou que você vai deixar isso pro final, mas essa pergunta ela é respondida com a minha rede social, tá? Boa, vamos lá. Então, como eu te falei, eu criei o meu Instagram no meu terceiro semestre da faculdade e na época era um ambiente onde estudantes de nutrição tinham muito receio de estar nas redes sociais. Porque, querendo ou não, a gente tem um conselho, assim como os médicos têm os seus conselhos, a gente também tem o nosso, e eles têm algumas regras, né, do que uma pessoa que não é um profissional da nutrição deve fazer. Então a gente tinha muito receio de sair da faculdade já bloqueado, não poder tirar o seu CRN porque você Hum, estava se posicionando nas redes sociais. Mas existe uma legislação, né? E é importante a gente ter conhecimento dessa legislação até para a gente entender até onde a gente pode ir no momento que nós ainda não somos nutricionistas, né? Então, basicamente, você pode fazer de tudo nas redes sociais, tá? Você só não pode falar, tipo assim, olha, Guilherme, você vai tomar isso aqui todos os dias. Você não vai fazer isso nas suas redes sociais, nem formado a gente pode fazer isso. Então tem algumas limitações em relação a isso, e era uma coisa que gerava muito medo nos meus colegas. Eu lembro que no terceiro semestre eu não queria ter um Instagram sozinha.
eu chamava os meus amigos mais próximos para terem o Instagram comigo, pra gente dividir uma página, até pra gente conseguir, talvez, falar de nichos diferentes, dividir um pouco o tempo para poder ser presente, e ninguém topou isso, ninguém topou. Todo mundo com Eis que medo. eu fui sozinha, todo mundo com medo. Eu falei, bom, então tá bom. Vou sozinha, porque é a minha vontade. Eu já compartilhava muito no meu Instagram pessoal, mas eu tinha vontade de abrir um segundo Instagram para fazer isso. E fiz isso. Cultivei esse Instagram durante 3 anos e meio, né? Porque eu tava já no meu segundo semestre, são 4 anos de nutrição. E quando eu encerrei a minha graduação, me formei no dia 18 de dezembro, antes disso eu já tinha aberto uma lista de espera para quando eu pegasse o meu CRN, eu já poder atender essas pessoas. E essa lista de espera, ela foi muito melhor do que eu imaginava, assim, de qualquer coisa que passava na minha cabeça. Eis que eu me formei no dia 18 de dezembro, era um sábado, na segunda-feira seguinte, dia 20, eu tava já no site do CRN, indo atrás do meu certificado, né, da minha permissão para atuar como nutricionista, e as pessoas sempre falavam que demorava muito, tipo, olha, demora 2 meses para sair o seu CRN, não sei o quê, porque muita gente se forma, né, então hoje eu lembro que uma época atrás eu fiz um evento com o CRN e tinham 45 mil nutricionistas cadastrados em São Paulo. Então era muita gente se forma. Eu imaginava que por isso que demorava. Ah, eu quis ser rápida. Saiu em 4 dias. Então, Nossa, sim, antes coisa do boa. Natal eu já tava com o meu CRN. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Então, antes do Natal eu já tava com o meu CRN. Nesse ano eu lembro que eu até passei o ano novo em São Paulo. Não sei se era uma ansiedade, sabe? Sei lá, eu queria estar aqui pra primeira semana. E aí, dia 3 de janeiro, eu tava no consultório atendendo. Então, isso foi a importância das minhas redes sociais para esse momento, de poder levar para as pessoas e ter o meu nicho. Nenhum homem se inscreveu no meu formulário. Hum, Nenhum homem preencheu o meu formulário. Porque eles sabiam do meu direcionamento. Hoje no meu Instagram, quando eu pego para ver aquelas métricas, são 95, 96% mulheres que me acompanham, que é ótimo. Então é basicamente eu sei que eu tô fazendo o caminho certo, direcionando para as coisas certas. Então, quando eu comecei a atender, foi isso. Foi um reflexo desses 3 anos e meio de trabalho no Instagram, que levou essas pessoas até mim e que hoje a gente, até hoje, eu pergunto para as pessoas como elas me encontraram e é sempre a mesma coisa. Me achou no Instagram ou alguma amiga indicou. que da hora. Que da hora. Eu imagino que tem bastante gente da própria nutrição que te segue também como referência, então eu acho que é legal você contar isso pra eles, até para as pessoas que ainda estão na faculdade entenderem de repente o caminho das Sim, pedras ali. E não, é uma entrada no mercado de trabalho, né? Então, acho que quando a gente se forma, na verdade, não só na nutrição, mas qualquer profissão, a não ser que você venha de um escritório que você saiba que vai te efetivar, é um limbo. Você não sabe o que você vai esperar dali. Mas se a gente consegue cultivar alguma coisa por trás, a gente consegue ter uma mínima previsão do que pode acontecer, eu acho. muito legal, muito legal. Tem até uma grande discussão de cursos assim da área da saúde começarem a ter um foco grande em empreendedorismo também, porque de certa forma a maior parte das pessoas que forma tem que ser empreendedor. Tipo, foi seu caso desde o dia zero, basicamente. Sim, E me parece muito divertido. Até porque eu amo empreendedorismo. Sempre falo em todos os meus conteúdos que eu amo startup. Inclusive, depois eu comento com você o que eu tenho sim. feito no universo de startups. E aí, beleza. Em que ano foi isso que você se formou? Gui, eu me formei em 2021. Esse foi meu segundo ano atendendo. 2023 foi meu segundo ano 2021? atendendo. Que da hora, que da hora. Então você tá há 2 anos aí 2021. ajudando as mulheres no emagrecimento e no É universo isso. de vida mais saudável. Então, se a gente tivesse que já entrar numa parte prática, o que você diria que são os caminhos, assim, viáveis? As pessoas que vêm até você, o que você se pega recomendando com frequência, entendendo com frequência das pessoas que chegam e da orientação que você dá para elas? Eu acho que o ponto de atender em São Paulo é que você lida com pessoas muito similares, né? Então a gente tem uma rotina corrida, a sensação é que a gente está sempre atrasado. Então as dores também se chocam nesse ambiente. As dores são muito. Eu me deparo com as mesmas dores diversas vezes no meu dia. E é sempre a mesma coisa, que é como se todos os caminhos levassem a Roma, sabe? É uma questão de organização, uma questão de planejamento, uma cidade que é ansiosa e que gera ansiedade nas pessoas também. E eu te falo isso porque, além de atender em São Paulo, eu atendo em Londrina também, no Paraná.
E as pessoas, o lifestyle é completamente diferente, tá? Essa correria é muito particular da paulistana, né? Então as dores delas são super similares em relação a isso. Mas o que eu percebo também é que a base não tá ajustada. E quando eu falo para você de base, é basicamente a gente tentando relacionar alimentação, sono, intestino, hidratação e estresse. Então, às vezes ela tá tentando segurar prato em duas, mas aí as outras três ela nem tem ideia que isso precisa estar alinhado, que isso precisa estar minimamente com uma qualidade boa para ela poder ver evolução. Então, às vezes eu tenho pacientes que têm uma dificuldade no emagrecimento, não porque elas não fazem dieta ou não treinam, mas porque elas dormem mal, porque o intestino delas está ruim, porque elas ficam dias sem tomar água, então elas estão desidratadas e todas as reações do nosso corpo dependem de H2O, então a gente precisa entregar água para esse corpo. E por isso que eu acho que tentar criar uma base sólida em relação a isso é a nossa principal tacada, é o nosso primeiro objetivo. Então, às vezes eu tenho pacientes que falam da questão de alimentação, da questão de sono, mas que quando elas chegam com o intestino um pouco mais desregulado, é a minha primeira tacada. Nem vou pegar muito nessa parte de exercício, porque muitas vezes é algo que já está tranquilo para elas, é algo que elas conseguem manter com tranquilidade, mas a gente tem essa base aí para pelo menos criar um ambiente sólido e ajudar elas a evoluírem nesse sentido, né? E são dores assim que eu vejo o dia inteiro, repetidas vezes na semana e que a gente sempre tenta ajudar nesse tipo de abordagem, melhorando aí esses 5 caminhos. Que legal. Então é uma abordagem bem holística. Você não só chega na pessoa e fala assim, aí, o que, que você come? Vamos mudar isso aí e já era. Você faz um caminho bem, Não! bem completão com a pessoa. Total! A minha primeira consulta, ela sempre pergunta o mínimo de duração da consulta. Eu falo pra ela, olha, no mínimo, 1h15. Mas se a gente se estender, a gente vai. Então, eu sempre peço que elas venham com pelo menos aí 1h30 de tranquilidade pra gente poder conversar. Não porque a gente vai falar muito de comida. A maior parte do meu atendimento, eu não tô falando de comida. Eu tô falando de rotina. Eu tô realmente fazendo uma imersão no que elas fazem da vida, não só de trabalho, não só de faculdade, mas também fora isso, para poder entender e conseguir ajudar elas da melhor forma. Porque falar de comida é fácil. Eu separo ali 20 minutos desse tempo para a gente poder falar de comida. O mais importante para mim é realmente mergulhar de cabeça na rotina dessas mulheres e entender o que tá acontecendo. E muitas vezes isso demanda tempo, porque não é todo mundo que chega falando pelos cotovelos e que te conta tudo sem você precisar perguntar nada. Às vezes a gente tem que cavar e cavar fundo para tirar o gatilho, o que tem causado esses desconfortos nessas mulheres. Então é uma conversa longa. Eu imagino, deve ser muito divertido. Deve ser, tipo assim, Eu adoro. super profundo, um bate-papo entre amigas. Que legal. E isso é bom também porque, de certa forma, cria um vínculo muito grande entre você e a pessoa, né? Tipo, você passa a ser a nutri pra sempre dessa pessoa, Sim, porque você começa a ter tipo, o é isso. histórico dela, não só o histórico alimentar, mas você tem o histórico de família, você tem o Sim, histórico holístico, completo de de sono e tal. tudo. Muito legal. E isso Tem é muito um. bom, porque na verdade, acho que principalmente pensando em mulher, elas precisam se sentir seguras, elas precisam se sentir acolhidas. Então, pressa não ajuda em nada. É realmente tentar ali criar uma relação, criar um vínculo com essa pessoa, até para ela poder se abrir de todas as formas para você. Entendi. Tem um assunto que, de certa forma, também uniu a gente recentemente, a gente começou a falar um pouquinho sobre isso, que é a Mais Mu. E eu acho que a Mais Mu entra num campo de snacks ali, de doces, e entrando numa parte prática mesmo de alimentação, é, como você enxerga os snacks no processo de emagrecimento e qual a importância de você ter uma substituição dos snacks mais comuns, que são, por exemplo, sei lá, vou falar o nome de uma marca aqui, um Kit Kat, para alguma coisa mais Aham. saudável. Como que você enxerga isso? A Mais Mu, ela tem um slogan muito legal e que eu acho que a gente leva pra vida, que é saudável sim, bitolado não. E eu acho que é isso que nos mantém na constante evolução e é isso que faz com que a gente não precise estar sempre saindo da nossa zona de conforto em relação à alimentação, porque em algum momento a gente encontra um ambiente que a gente pode ficar e que tá tudo bem. Nesse aspecto de snacks, eu acho que, até entrando nessa questão de longo prazo, é uma coisa que segura a gente com mais tranquilidade, né? Então, é gostoso, é nutritivo, é proteico. Então, isso ajuda muito na adesão das minhas pacientes. Por quê? Às vezes a gente tem aquele pensamento, né, de não vou comer mais o Kit Kat, não vou comer mais o Snickers. Mas não é sobre isso.
É sobre a gente ter um equilíbrio, ter isso nessa rotina de forma equilibrada, mas que a gente consiga, na maior parte do tempo, conseguir manter um bom valor nutricional desse consumo. Só que muitas vezes elas preferem gastar isso de outra forma. E aí é pessoal de cada um. Então, pra gente ter margem, são docinhos que ajudam muito a gente, fora a praticidade, né? Então, hoje, onde eu mais uso as barrinhas, os snacks, as bebidinhas proteicas, são em pessoas que estão com a rotina tão apertada a ponto de precisar fazer uma refeição numa conversa, num trabalho, precisa comer rápido. Tenho pacientes que às vezes dão plantão médico e tem 40 pacientes na lista de atendimento delas. É, gente. Então, às vezes, elas, tipo, dão uma baixadinha na mesa, assim, sabe? Só pra comer um negocinho rápido. E é isso que a gente tem hoje para conseguir manter uma boa composição ao longo do dia, sem precisar parar suas demandas de trabalho. Porque aí a gente tem uma coisa nutritiva, equilibrada, que vai te manter saciada, para pelo menos até o momento que você conseguir sentar e fazer uma refeição maior, com uma densidade calórica maior, com mais volume, que realmente te mantenha ali por um período longo de tempo. Mas eu acho que entra muito nesses aspectos de praticidade e ajuda na adesão. Faz sentido. Nossa, sabe uma coisa que você comentou agora que eu sempre penso? Tem muita gente que fala assim, ah, não, eu como uma refeição por dia, eu como 2 refeições por dia. Tem gente que começou, eu faço jejum de 16 horas. Qual que é a sua cabeça em relação a número de refeições no dia e até jejum intermitente também? Eu acho que a gente precisa entender um pouco das necessidades de cada pessoa. Não é todo mundo que sabe lidar com o jejum. Porque às vezes você consegue fazer uma vez com tranquilidade, quebra o seu jejum de forma saudável, mas tem aquelas pessoas que se submetem ao jejum e quando passa a janela de restrição calórica, vai comer um Big Mac. A conta não fecha. Fora que muitas vezes a gente passa esses longos períodos sem comer, essas janelas longas de horas, mas essa fome em algum momento ela aparece. E se a gente não tiver ali uma estratégia, uma expertise por trás disso para te manter saciada e usar a janela de refeição com inteligência, isso vai por água abaixo. Você quebra o seu jejum com uma refeição ok, mas aí antes de dormir tá lá, na cozinha, a capivara raivosa comendo até o pé da mesa. E isso entra para o número de refeições também, né? Acho que principalmente nessa questão do emagrecimento, quanto mais refeições essa mulher puder fazer, melhor. Porque a mulher ela tem a tendência a beliscar. O homem não tem tanto. Às vezes vocês fazem 3 refeições ao dia e tá tudo certo, evolui bem, não sente fome, passa tranquilo. A mulher ela tem essas peculiaridades de às vezes ela ter uma janela ali à toa, ela quer levantar, ela quer pegar um snackzinho, um belisquete que ela pode ficar comendo o tempo inteiro. Muitas vezes é fome, de verdade, porque aí ela tem aquele pensamento de vou comer pouco no café da manhã, almoço e jantar, mas aí nessas janelas de intervalo entre essas refeições eu como a minha cozinha inteira, sem nem perceber, porque muitas vezes é uma ação inconsciente. Uhum. E aí, onde a gente se depara com aquela falta de evolução, onde ela fala que faz de tudo para emagrecer, mas ela não consegue. Só que aí ela também não consegue ver essas janelas inconscientes que ela tem ao longo do dia, de pegar uns amendoins, de aí beliscar 2 frutas. Fruta também tem caloria, então assim, conta e vai indo com coisas que não saciam ela de forma alguma. Entendi. Então a meta é ter mais refeições com boas calorias? E isso, acho que é um fracionamento que se adeque às suas necessidades, né? Então, pensando no público feminino, eu sempre vou tentar fracionar o máximo que eu puder. No homem, vocês já são muito mais práticos. Vocês já não querem muitas firulinhas, assim, muita quebra de rotina, coisas do tipo. Então, 3, 4 refeições vai super bem. E aí a gente precisa entender um pouquinho da rotina de cada um, o quanto cabe isso também, né? Tem gente que passa super bem, mas tem gente que a gente vai precisar fracionar um pouquinho mais. Entendi. Uma das coisas que você fala bastante nos seus conteúdos e você comentou aqui também é sobre a conta fechar. E o processo de emagrecimento, ele me parece ser bem matemático mesmo. Eu sempre ouço falar do déficit calórico. O que exatamente Sim. significa a conta fechar e em que período que ela precisa fechar? Perfeito. Eu acho que a conta fechar, na verdade, é aquele saldo do final do dia entrar ou num déficit calórico para quem busca emagrecimento ou num superávit para quem está buscando ganhar massa muscular. Só que aí dentro dessa janela da conta fechar, temos aí, vamos considerar uma semana que a gente tem as nossas refeições livres, certo? Normalmente a gente fica ali em 2 refeições livres porque somos seres sociáveis e precisamos desses momentos também.
Só que aí a gente faz esse cálculo, porque realmente o emagrecimento é conta, é eu conhecer quanto você gasta em repouso, quanto você gasta em atividade e quanto você precisa comer para evoluir da forma que você quiser. Nisso, a gente fraciona ao longo dos dias. Então, se eu tenho uma pessoa que está ali gastando 1.700 calorias ao dia, para ela emagrecer eu preciso estar abaixo disso. 1.400, 1.500 calorias vai super bem. Só que aí a gente tem esse fracionamento nesses 7 dias e a gente conta com essa margem das 2 refeições livres. Então, digamos que a gente talvez tenha ali umas 300, 400 calorias a mais para você consumir em cada refeição livre. Dito isso, no final da semana, eu preciso que a conta feche para você emagrecer ou ganhar músculo. Só que se a conta não fechar, você não perde gordura, você não ganha músculo e muitas vezes você até ganha gordura. Porque você está consumindo mais do que você está gastando. Tem umas imagens super legais daquelas pessoas que fazem dieta de segunda a sexta até meio-dia, porque aí depois já entra o happy hour e aí já era, não me procure na sexta-feira à noite mais. E eles vão nisso, no jantar de sexta, no café da manhã de sábado, no almoço de sábado, no jantar de sábado e repete isso no domingo. Só que muitas vezes essas refeições com alta densidade calórica. Aí não adianta. Aí a conta não vai fechar mesmo. E é muito difícil a gente sair do lugar em relação a isso. Porque você tá ali fazendo a sua dietinha lindíssima, pesadinha, educada, de segunda a sexta, mas em algum momento você perde a mão. E você perde a mão não só de qualidade, mas de quantidade também. E é por isso que a gente fala que a conta não fecha. Porque aí você acaba indo muito além do que a gente gostaria e a gente já sabe que consumindo mais do que você está gastando, se não tiver qualidade, isso daí se acumula, vira tecido adiposo, vira tecido de gordura, percentual de gordura sobe e para quem está buscando emagrecer não é o cenário que a gente quer ver no final, né? Perfeito. Na engenharia, a gente tem um curso, especificamente nas engenharias que vão para a área química, né? Eu fiz materiais e no final eu fiz ênfase em tecnologia nuclear. Então eu estava olhando muito tipo, a parte tipo, da indústria mesmo. A gente tem uma matéria que é balanço de massa e energia, né? Algumas matérias que falam sobre isso. E é exatamente isso. Então você pega, tipo, sei lá, uma máquina ali, um motor que seja, você tem sempre uma entrada de energia, um processamento ali e uma saída que seja de resíduos ou energia. E de certa forma tem como trazer o corpo como uma máquina. Tipo, me parece ser esse o caso. A gente tem uma quantidade de energia que a gente está ingerindo ali na forma de alimento e também, de certa forma, oxigênio. E a gente tem que processar. E no fim é matemático mesmo. Tipo, é exatamente isso que você falou agora. É conta. É por isso que eu te falo que nós corredores temos uma margenzinha considerável. A gente gasta muito. A corrida é um exercício muito intenso, com alta demanda energética, com alto desgaste físico. Então, às vezes, num treino intenso, dificilmente você vai deixar menos do que 500 calorias aí, talvez, nos seus treinos da semana, e nos mais longos, no mínimo 700, 800 calorias. Por isso que a gente tem uma margenzinha para ficar um pouco mais confortável. E por isso que as pessoas falam que emagrecem quando elas começam a correr e não mudam nada na rotina delas. Perfeito. Inclusive, vamos entrar nessa seara da corrida, porque esse é um assunto que a gente também tem em comum. Por que você sente que a corrida é relevante para perder gordura? E existe o mito da gordura localizada ou não? Tipo, como que funciona mesmo o processo de perda de gordura? Porque muita gente fala assim, não, eu tô fazendo 25 mil abdominais por dia para perder gordura no abdômen. E tipo assim, eu sei que não é assim que funciona. Então, onde a corrida entra nisso? Como que faz para perder gordura na prática? Bom, na verdade, a gente tem gordura no corpo inteiro, né? Até a nossa bochecha conta com uma composição de gordura. E quando a gente fala de processo de emagrecimento, a gente não consegue direcionar para uma região específica. Então, às vezes, eu tenho pacientes que chegam se queixando de braço, chegam se queixando de abdômen, e elas falam que elas querem perder só ali. Não consigo direcionar nessa parte. Quem conseguiria seria a parte estética, né? Aqueles procedimentos estéticos localizados e coisas do tipo. Quando a gente perde gordura, a gente perde de forma generalizada. A gente espera que todas as nossas dobrinhas, né, de gordura, que é assim que a gente faz a avaliação, evolua para redução. Só que a gente tem alguns pontos de acúmulo que aí são, primeiro, fisiológicos, às vezes genéticos e hormonais. Então, pensando na mulher, ela tem a tendência a armazenar gordura em 3 pontos. Posterior de braço, então nessa região de tríceps, inferior de abdômen, ali bem na altura do umbigo, e nas pernas e panturrilha. Então, são lugares que a mulher tem mais dificuldade de perder gordura. Por isso que a gente tem a gordura localizada. No homem, a gente tem alguns pontos, principalmente inferiores, e parte inferior de abdômen. Inferior de abdômen, pernas e panturrilha.
Na mulher, a gente tem essa distribuição. Por isso que, às vezes, algumas dobras respondem melhor que as outras. Então, às vezes, sei lá, que nem a mulher se queixa muito de perder a primeira coisa a emagrecer, ser peito e bumbum. Porque realmente não é uma gordura localizada, é onde a gente tem uma certa concentração de gordura e ela vai embora. Mas aí, onde elas gostariam que realmente diminuísse, tá indo um pouco mais lento. Mas é por conta dessa questão de gordura localizada, de ter ali uma alta concentração na composição de gordura. Mas evolui. A ideia é que todas as dobras evoluam. E a corrida, acho que entra muito nisso que eu te falei, de ter um gasto metabólico muito intenso. Né? A gente tem um desgaste físico, um desgaste energético, onde muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado também, porque tem a questão do corredor ter uma tendência a perder musculatura quando a gente não faz o aporte energético correto. A gente vê os kenianos eles são gravetinhos, micro. Eles têm um treino muito mais intenso que o meu, com toda a certeza do universo, e às vezes também não é difícil da gente conseguir bater isso com comida, né? Eles com certeza comem pratões de pedreiragem, assim, volumes assustadores de comida, mas eles também gastam muito. E é aí que entra o nosso cuidado, porque a gente já falou sobre a diferença de emagrecimento e perda de peso. A gente quer perder gordura, a nossa massa muscular, a gente tenta manter o máximo da integridade que a gente puder. Por isso que entra esse cuidado com a corrida. A gente consegue evoluir bastante composição de gordura, mas tem esse cuidado por trás da composição muscular, que às vezes também se torna uma fonte de energia para você performar. Só que essa energia pode vir do seu carboidratinho, pode vir do gelzinho que você levou, tá tudo certo. Você viu o cara que ganhou recentemente Chicago, Kelvin Kiptum? Sim, Aquele cara tem sim, 23 anos. Ele não parece ter uns 65? sim. É bizarro. E eu tava estudando sobre isso. Aparentemente tem a ver com a gordura. Ele perde tanto. Tipo, ele corre 200 quilômetros por semana. Olha isso, E aí a cara dele fica, tipo, sugadaça, assim. seca. É isso. É muito comum, porque acho que a gente entra também numa questão da nossa pele não conseguir acompanhar isso, né? É rápido esse processo de emagrecimento, a nossa pele perde muita elasticidade. Então, quando as pessoas falam que corrida faz os seus membros caírem, ficar flácido, é nesse sentido, porque às vezes a gente gasta tanta energia que a nossa pele não consegue acompanhar e fica realmente mais caído, dá esse aspecto de envelhecimento. Ele realmente parece ter muito mais do que ele tem. 23 anos é brincadeira. Aquele cara ali, 23 anos. coisa de Eu louco. tenho 23 anos. Eu também. Apesar de eu ter muitos cabelos Você brancos, tá eu tenho vendo? 23 anos. E é Como difícil somos acreditar. jovens. E é difícil acreditar que aquele cara também tem. Então, de certa forma, a velha pergunta a corrida envelhece, ela pode envelhecer, mas você tem que estar num volume bizarramente alto? Como que é isso? Isso, e também, talvez, eu acho que, como pensando em nós corredores amadores, né, a gente ainda consegue ter um controle maior dessa parte, né, porque a gente consegue ter um aporte que acompanhe o nosso gasto. No caso dele, que está fazendo 200 quilômetros por semana, imagina ele repor toda essa energia que ele gasta. É muito hipercalórico, é muita comida, é muito tudo que às vezes realmente não dá conta. E a velocidade desses acontecimentos também. Aos poucos, a nossa pele se adapta. Porque a gente tem aquelas pessoas, com certeza você já viu, obesos que perdem peso muito rápido. Sim. Que acabam tendo que fazer cirurgia reparadora e coisas do tipo. É porque o processo foi tão rápido que a pele não conseguiu nem acompanhar essa evolução. Porque, na verdade, o que a gente tem? O que a gente entende? O colágeno, que participa da estruturação da nossa pele, ele é uma proteína. Uma vez que ele é uma proteína, a gente pode ajustar esse consumo na alimentação para também não degradar tanto colágeno, não degradar tanto a elasticidade da pele e evitar que isso caia. Mas muitas vezes a restrição calórica severa também não permite isso. Não cabe. Muitas vezes não cabe muita proteína. Então, acaba que a gente se depara com esse cenário, mais comum em quem perde muito peso muito rápido. Entendi. Então o saudável é ir gradual mesmo e deixando o seu corpo se adaptar. Boa. Agora eu quero entrar mesmo na corrida, nutrição para corrida. A gente pode focar na parte feminina como um todo, mas no geral, assim, porque tem várias pessoas Sim. que mandaram dúvidas sobre o que comer antes, o que comer durante, o que comer depois. Então vamos lá do começo. Corrida. O que a gente come antes da corrida, na noite anterior, no café da manhã? Como que é a sua cabeça sobre isso? Eu acho que quando a gente fala de corrida, a gente precisa levar muito em consideração as individualidades de cada um. Né? Então, os nossos treinos, as nossas distâncias, elas não servem só para a gente evoluir na corrida, mas também para a gente conhecer as nossas necessidades.
e conhecer, ajustar isso com a nossa nutrição. Eu falo que todas as minhas pacientes que correm, os treinos também são muito importantes para nós. Porque é nele que a gente consegue testar o que funciona, o que não funciona, o que você sente falta, em algum momento que a gente poderia repor uma nutrição que talvez ali caia um pouquinho da performance, então a gente precisa pensar nessas individualidades. O que a gente tem no grupo seleto de corredores? Aqueles que acordam, madrugam e vão. Uma vez que você madruga e vai, é difícil a gente ter uma janela de tempo para fazer uma boa digestão de uma refeição com volume maior. Às vezes, sei lá, vai colocar 2 fatias de pão com geleia, com mel, coisas do tipo para te dar energia. Muitas vezes não tem isso. E porque a gente precisa ir cedo, porque a nossa vida está continuando ali no resto do dia. Então, quando a gente não tem essa janela de tempo maior para fazer essa digestão, a gente precisa partir para alguns lugares. Então, ou a gente realmente ajusta na última refeição do dia anterior, qual que é o nosso principal objetivo com ela? Elevar o consumo de carboidratos para ajudar essa pessoa a estocar glicogênio no músculo, para no dia seguinte, quando você estiver lá performando, esse glicogênio virar energia para você não diminuir seu rendimento. Isso para aquelas pessoas que a gente tem ali uma dificuldade de colocar volume de manhã. Fizemos isso à noite, a gente também tem algumas opções para o dia seguinte. Refeições de rápida absorção, então carboidratos de rápida absorção. Entraria um suco de uva, entraria um suco de laranja, uma água de coco, um sachêzinho de gel. Tem muita gente fazendo também aqueles sachês de doce de leite, mas aí eu já te falo sobre o doce de leite. E a gente também poderia, às vezes, fazer uma fruta ou coisa do tipo. Então, a nutrição em relação à corrida é individual e ela precisa ser testada. Então, eu sempre pontuo para as minhas pacientes que você tem uma maratona, uma meia maratona em mente. Você não vai procurar o seu nutricionista um mês antes só para saber o que você vai levar para a prova. Não. Você vai procurar o seu nutricionista pelo menos 4, 5 meses antes, porque enquanto você estiver fazendo o seu ciclo de treino para maratona, eu também vou estar fazendo meu ciclo de treino em você, para saber o que funciona, o que ajuda na sua performance, o que te deixa mais descansado e, principalmente, o que te ajuda na recuperação. Porque volumes grandes de treino também precisam disso, até porque depois tem de novo. Então, é um cuidado, eu acho que é muito cirúrgico isso, né? E é muito legal, quando eu comecei a correr e comecei a sentir na pele isso, é que realmente é muito individual. Tinham várias coisas que as pessoas faziam que eu queria testar e pra mim não funcionava. Mas tem muitas coisas que eu faço que para outras pessoas não funcionam também, e tá tudo certo. A gente encontra ali algum lugar que funciona para cada um. Alguma coisa que você acha. Eu vejo bastante isso, assim, no Instagram. Tem gente que come paçoca antes de treinar, tem o docinho de leite que eu vou perguntar pra você que você falou. E eu acho que são coisas que, assim, eu testei, não funcionaram legal pra mim, não, assim. Me conta do docinho de leite, depois eu vou voltar na noite anterior perguntar do tal Carboload, porque isso é uma coisa Perfeito. famosa. Me fala do docinho de leite. Cara, doce de leite, ele veio, né? Ele voltou aos trending topics, assim, vamos dizer, da nutrição, porque os praticantes de musculação estavam realmente usando ele como pré-treino. Então, hoje, na minha prática clínica, as minhas pacientes mais jovens, estão dessa faixa etária entre 20 a 25 anos, elas já chegam querendo comer o pãozinho com doce de leite. Só que a gente tem uma questão em relação à quantidade, certo? Tudo que a gente acaba exagerando, a gente já sabe que em acúmulo vira tecido de gordura, já falamos sobre isso. Só que na mulher, a gente tem uma questão que não é tudo que funciona, uma vez que ela talvez não consiga se restringir a uma colher de chá, uma colher de sobremesa desse doce de leite. Então é mais algo relacionado ao aspecto de comportamento alimentar, do que qualquer coisa. Porque no fim, o doce de leite é um carboidrato que vai entrar na sua corrente, vai entrar nos seus músculos, vai te dar energia, vai melhorar a sua performance. Da mesma forma que a geleia, da mesma forma que o mel, da mesma forma que o gel, que o suco e afins. Só que a gente entra muito nesse aspecto de comportamento. Hoje a gente vive um conflito na nutrição, temos nutricionistas brigando nas redes sociais se indica o doce de leite ou não, tá? Então, eu acho que, pelo menos pensando no público que eu atendo em relação ao emagrecimento, o meu ponto é 100% comportamental. Nada contra ele, porque ele é realmente muito gostoso. Entendi. Faz sentido. E aí, se a gente tiver É que voltar, difícil. então. Eu achei difícil, achei complexo aqui. Mas se a gente tivesse que voltar na noite anterior, então, no tal do Carboload, qual que é exatamente a importância disso? A refeição da noite anterior para a refeição do dia? E o Carboload, ele só começa no dia anterior, na noite anterior? Ou muitas vezes nos 3 dias antes de uma prova grande, por exemplo, você já pode aumentar o carbo? Como que é exatamente essa Perfeito. parte de Carboload? O carboloading, na verdade, é
essa questão de tentar armazenar glicogênio para no momento que faltar energia para você no dia seguinte, a gente ter ali um estoque que vai te ajudar a não diminuir a sua performance. Ele pode começar na noite anterior, mas normalmente quando a gente tem ali uma prova-alvo, uma prova que a gente espera bater um recorde pessoal, uma longa distância ou coisas do tipo, todo esse preparo começa 48 horas antes no mínimo. E não só em relação à parte de energia, mas também à parte de hidratação, que aí imagino que a gente vai passar por esse ambiente já já. Mas é 100% com esse objetivo, estocar energia para no momento que houver uma necessidade, a gente ter um aporte, um subsídio de glicogênio que já vai estar dentro da sua musculatura. Então, diferente de algo que a gente come e espera os ciclos bioquímicos do seu organismo para chegar na sua musculatura para te dar energia, esse glicogênio que foi acumulado ao longo da noite, no momento que você precisar, ele já vira uma fonte energética muito mais rápida. A gente tem aí uma... É muito legal, porque normalmente quando a gente faz mais longos, a gente tenta priorizar um pouco disso, porque realmente é uma refeição muito mais gostosa, que às vezes você pode fazer uma macarronada e coisas do tipo, mas a gente também tem que ter um pouco de cuidado com a qualidade do que a gente está fazendo. Né? Eu sempre oriento as minhas pacientes que se tiver ali uma prova-alvo, algo importante próximo disso, evitar ser uma refeição fora de casa. Porque às vezes tem molhos, tem queijos, que a gente não sabe como isso vai agir no dia seguinte, como que vai ser a sua digestão, se isso pode causar algum desconforto gastrointestinal. Então, a ideia é realmente fazer ali seu macarrãozinho em casa, tranquilo, conhecendo o que você usou, para ser 100% seguro e não impactar também na sua performance no dia seguinte. Mas é uma estratégia muito legal, não só pensando em quem não consegue fazer uma refeição maior, mas até para quem consegue, porque esse acúmulo de glicogênio muscular, ele leva um tempo para acontecer. Só que se a gente tem a noite inteira e muitas vezes até alguns dias para acumular isso, é uma ideia super bacana para melhorar sua performance no que você tiver para fazer no exercício que você for ter seguinte. Perfeito, muito bom. Eu fiz um ciclo de maratona no começo do ano e eu era assim, fresco de sempre comer macarrão do mesmo lugar, tipo, antes da prova. E aí na semana da minha prova, assim, os caras devem ter achado que eu tava maluco, assim, porque eu pedi macarrão naquele lugar umas 4 vezes, assim, 4 noites seguidas, macarrão. Os caras Olá. falam, que esse moleque tá viciado no nosso macarrão? Então é bom saber que não Mal é sabem placebo. ele. É bom saber que não é placebo que funciona de fato, o tal do carboload. Faz muita diferença, faz muita diferença. E eu acho que hoje, com a onda de corrida que a gente tem vivido, né, querendo ou não, a corrida voltou pro hype, a gente tem aquelas pessoas que só colocaram a corrida, mas não ajustaram essas demandas energéticas, né? Então, são pessoas que acabam enfrentando uma dificuldade muito maior de evoluir no exercício e que aí são aqueles primeiros a perder a musculatura quando o negócio aperta. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado já sempre ali paralelo, cara. Começou a correr, vai buscar um conhecimento, vai buscar um acompanhamento, alguma coisa, porque faz diferença de verdade. Ainda mais quem tem a vontade de começar a correr mais longe ou mais rápido, né? Tipo, porra, Sim, meia maratona, 10 quilômetros é muita coisa, assim. Tem gente que vem me é mandar muita mensagem, coisa. tipo, ai, Gui, corri só 10 quilômetros. Eu falo, meu irmão, Queridos, pega um carro e anda 10 quilômetros pra só pra você ter uma frente, assim. ideia. É muito longe. Então, Não, faz sentido isso do gasto calórico ter que ser reajustado. E eu acho que a gente passou bastante agora no pré-treino, no pré-corrida, e agora eu quero entrar numa parte de corrida mesmo, o intra-treino ali, o intra-esforço, porque também a gente vai falar sobre hidratação, que é um ponto que a gente tem em comum aí, uma marca parceira a nós. O que a pessoa deve comer ou beber durante um treino para ter a melhor performance? perfeito. A gente tem uma janela de orientação onde a gente tenta começar a fazer essa suplementação, pelo menos nos treinos, numa atividade com uma duração de maior que 45 minutos. Porque o que a gente entende dentro disso? Esse desgaste de 45 minutos, ele usa muita energia. E a gente precisa repor ela para você conseguir manter ali um padrão de performance. Senão seu rendimento começa a cair, às vezes tem quebra no treino também, porque você realmente não aguenta, e não é que você não aguenta porque você não quer, porque tá faltando energia que poderia ter vindo de um carboidrato que você teria consumido ali talvez 5 minutos atrás. E eu vivi isso em prova, eu vivi a falta de um intratreino em prova, eu te falei que eu sou a minha maior cobaia, então eu testo tudo que eu posso na minha pessoa. Eu fui fazer uma prova de 5 quilômetros e realmente fazer 5 quilômetros é horrível, muito ruim, porque aí você quer sempre ir mais rápido, mais rápido, É uma mais prova rápido e difícil mesmo. acaba com você. Eu quebrei no quilômetro 4.200. Duro.
eu tava vendo a linha de chegada ali, ó. Tava vendo a linha de chegada. O que aconteceu comigo? Acumulou ácido lático dentro dos meus músculos. Uma vez que acumula ácido lático nos seus músculos, você começa a se deparar com alguns sintomas, como náusea, enjoo e vômito. Muito legal para o final de prova, se você se deparar com uma coisa dessa. O que faz acumular ácido lático na gente? Intensidade e falta de energia. Então, talvez se eu tivesse tomado um gelzinho 1 quilômetro atrás, 1,5 quilômetro atrás, esse cenário teria sido diferente. Então, a ideia da gente fazer esse intratreino é realmente repor energia para você conseguir manter uma performance minimamente aceitável, vamos dizer assim, conseguir concluir a sua prova até com uma performance legal. E é mais com a ideia de reposição. E das nossas opções, das mais práticas que a gente tem, são os géis, que aí a gente consegue colocar nos bolsinhos, dá tudo certo. Sachêzinhos também, tem uns agora super legais que eu não sei se você já viu que fizeram, eu não sei se fizeram porque os corredores aumentaram, mas uns sachês de mel enormes. Tem em torno de 30 gramas de mel. Dá mais ou menos 2 colheres de sobremesa a isso. É bastante coisa. E a galera tá levando isso no bolsinho. Ótima fonte energética também, ótima fonte de carboidrato. Mas aí, pra quem tá ali talvez na esteira, coisas do tipo, rola levar uma garrafinha com uma suplementação, com isotônico, com um suco, com uma água de coco, tudo isso pensando em melhorar sua performance. A gente falou de carboidrato, mas o isotônico também entra nessa parte, para repor os eletrólitos que você perdeu durante a corrida. Como que a gente perde eletrólitos na corrida? Primeiro, que a gente usa isso na nossa contração muscular, então eu não estou falando só de músculos de pernas e região de core, que a gente usa muito na corrida também, mas batimentos cardíacos, né? Afinal, temos músculos no coração. E a gente perde isso com esse desgaste durante o exercício, mas também com o suor, porque o nosso suor tem muitos eletrólitos, né? Ainda mais pensando na gente vivendo essas ondas de calor atualmente, a gente está perdendo muito eletrólito para o ambiente. E se a gente perde sódio, por exemplo, nesse suor, a minha contração muscular também diminui. Diminui minha performance, diminui minha resistência, minha frequência cardíaca fica mais apertada. Então, se a gente fosse pensar em suplementos para esse intratreino, acho que o nosso rei carboidrato, e aí a gente aprende que ele é o rei quando a gente começa a sentir as necessidades dele nesses treinos, e os isotônicos também para fazer essa reposição e ajudar a gente não só durante a performance, mas também lá na frente na recuperação. Sim, muito bom. Eu quebrei num quilômetro 4,100 também, recentemente. Tava fazendo Ai, que ódio. Foi duro. Eu não tava vendo a linha de chegada ainda porque tinha uma curvinha ali, mas eu quebrei no 4,100. Eu fiz um gel antes, 5 minutos antes de começar, mas eu acho que se eu tivesse colocado um no meio ali, num quilômetro Você tá 2.500, vendo? um 300, um 3.000, acho que tinha facilitado a minha vida. E aí, dentro da reposição de eletrólitos, tem uma marca que está surgindo recentemente que tanto eu quanto você estamos ali envolvidos com eles, que é a Liquids. Sim. Eu imagino que você entenda da Liquids do ponto de vista nutricional. Eu não entendo do ponto de vista nutricional, eu entendo que quando eu tomo durante o treino e depois do treino, eu fico, tipo, muito feliz, muito animado. Sim. Então, o que tá acontecendo ali na Liquids? O que exatamente é aquilo e por que a gente se sente tão bem quando a gente toma aquilo durante o treino? A gente precisa pensar que a gente já viu isotônicos outras vezes na vida, né? Temos uma marca muito famosa, mas o que mudou, né, com essa tecnologia? A qualidade e a composição. Então, antes a gente tinha isotônicos, muitas vezes até com açúcar refinado na composição, com diversos aditivos químicos, substâncias químicas que, se a gente pensar na linha coerente da coisa, o açúcar desidrata. E o açúcar está dentro de um isotônico que tem a ideia de reidratar. Como que seria isso? Né? Na verdade, a gente está caminhando ali para se chocar no ambiente. E a Liquids vem com essa proposta, né, de ser realmente um isotônico mais clean label, com uma composição bacana, com uma tabela nutricional muito legal também. E é basicamente você tomar o pozinho do Hulk, né? Você tá devolvendo ali pro seu corpo tudo aquilo que ele estava pedindo. E isso é muito bom. Ele tem uma concentração de sódio muito boa também, que o sódio é o principal eletrólito que participa dessas nossas contrações, por isso que você se sente figurado quando você toma ele, e a praticidade, né? A gente sempre teve muita dificuldade de repor esses eletrólitos durante os treinos, durante as provas, porque normalmente eles são o quê? Garrafas de 500 ml, que você tem que ficar andando com aquilo, e para quem corre sabe que é horrível, às vezes a gente passa até alguns treinos sem se hidratar da forma que a gente gostaria por conta do peso que isso seria pra gente. A Liquid está num sachêzinho micro,
que você pode comprar um copo, pode pegar na prova um copinho de água, dissolver ali rapidinho, tomar e acabou. Você tem a sua suplementação, você se reidratou e principalmente ajudou na sua performance e na sua recuperação, que aí eu acho que é o mais valioso de tudo. Sim. Eu uso bastante na recuperação, especificamente. Durante a corrida eu ainda não consegui introduzir muito bem o pozinho. Eu ainda não achei o jeito de colocar isso na garrafinha. Muitas vezes eu não sei onde vai estar a garrafa que eu vou tomar. Mas no pós-treino é onde eu tenho introduzido, assim. Porra, eu até fiz um story esses dias É falando muito assim, bom. cara, eu me senti atropelado por um trem depois da natação, agora eu Cara, tomo e me sinto zero bala. Então a gente pode ir agora pro pós-treino. Acho que a gente já falou pré, durante, vamos pro pós pra fechar esse círculo e depois a gente ir pra pergunta da galera. Pós-treino, o perfeita. que a gente tem que comer, o que a gente tem que beber pra ser saudável e ter uma boa performance? Gente, o pós-treino é o momento mais feliz do atleta, na verdade, né? Porque é onde a gente pode fazer aquele banquete merecido com tudo que a gente tem direito. Quando a gente fala no pós, nosso principal objetivo é entregar tudo aquilo que a gente perdeu. E principalmente priorizar os grupos, a maioria dos grupos alimentares nessa refeição. Então, realmente ser uma refeição com uma boa composição de proteínas, de carboidratos e de gorduras de ótima qualidade. Se a gente for pensar, são nutrientes que participam das reações do seu corpo. E a partir do momento que a gente fala da corrida, que é um exercício que é intenso, tem um desgaste muito grande, nada mais justo do que devolver isso para o seu corpo, principalmente se recuperar legal. É nesse momento do pós que a gente ajuda na recuperação. Não só com a parte de hidratação, de eletrólitos, mas também com a comida. Porque eu preciso de carboidrato, de proteína, para o seu músculo se regenerar depois de ter passado por um mega momento de estresse. Então, eu ajudo, melhoro a síntese proteica, melhoro a recuperação proteica, até porque depois de 2, 3 dias, você já vai estar lá de novo. E a gente sabe a importância de chegar no próximo treino também recuperado. Por mais que muitas vezes pós-prova seja um treino mais leve, coisas do tipo, a gente quer se sentir bem nesses momentos. E até pessoas que às vezes vão trabalhar. Gente, você não pode sair de uma prova de 15 quilômetros e não conseguir andar no dia seguinte. E eu, na verdade, eu percebi isso e eu vivenciei isso na minha última prova. Eu fiz a prova de 15 quilômetros da New Balance, que foi ali no percurso do Pacaembu. Quem já fez esse percurso sabe que ele é um percurso muito árduo. Famosa Charles Porque Miller. ele é difícil, são subidas, é um desgaste muito grande, aquele minhocão, tava muito sol, então assim, foi uma prova bem difícil. E a minha preocupação na prova não era nem concluir a prova, era como eu ia ficar depois. Falei, gente, eu acho que eu vou sentir muita dor, minha panturrilha é muito sensível, né? Então eu tinha muito medo de ficar com dores. Foi a minha melhor recuperação da história. Eu fui muito bem. Eu senti dores no dia, porque acho que no dia só uma banheirinha de gelo ia me salvar ali naquele momento. Mas no dia seguinte eu tava de volta para as minhas atividades normais, tava bem no consultório, tava conseguindo treinar legal também. E isso a gente colhe, na verdade, né? Eu gosto de falar que a gente vive um momento de plantio, que é quando a gente tá treinando, quando a gente tá buscando se alimentar legal, e a gente colhe os frutos disso no momento desse, como um pós-prova, que é onde a gente vê que a gente se recuperou legal depois de um baita momento, e que a gente lutou pra caramba pra chegar ali. Então é ali que a gente realmente colhe os frutos de todo esse quebra-cabeça que a gente faz ao longo da semana, ao longo dos meses, para poder também ter uma boa performance e uma boa recuperação. Então acho que o pós é pensando nisso, devolver para o seu corpo tudo que ele perdeu e ajudar ele a se recuperar para ficar mais forte para quando você tiver que enfrentar isso de novo. Perfeito. A corrida tem um efeito de vício, e eu vivo isso na prática todos os dias, que quanto mais eu treino, mais eu quero treinar, assim. Então agora eu tô com uma rotina bem porrada de fazer cardio de segunda a sábado, né? Então de segunda e quarta eu tenho natação, de terça, quinta, sexta e sábado eu tenho corrida e alguns domingos eu tenho prova. E nesse momento que você começa a treinar muito, você Sim. percebe que o mais importante é de fato a recuperação. Tipo, a minha recuperação é o que muda o jogo pra mim. Total. Porque assim, o pré eu sei fazer, durante o treino eu sei fazer. Agora, a recuperação é o que eu não controlo, porque eu não sei exatamente se, por exemplo, eu vou tomar uma cerveja num determinado dia, se minha refeição livre vai ser diferente. E uma Sim, recuperação ruim na quarta-feira, por exemplo, destrói o meu treino de é quinta, isso. sexta, sábado, minha prova de domingo. Então a recuperação é de fato bem Não, e relevante. quando as pessoas valorizam a recuperação, né? A partir do momento que ela sente a necessidade. Só que se a gente consegue cultivar isso desde o comecinho, a gente nem vai precisar sentir a necessidade, porque a gente sempre vai estar bem. E acho que ainda mais pensando, né, numa semana, uma carga semanal intensa, como você tem, como eu tenho também, a gente precisa estar bem. A gente precisa se sentir recuperado.
até pra gente poder dar o nosso melhor durante esses treinos, que é sempre o que a gente busca fazer. Então, é recuperação. Eu acho que o segredo, de verdade, é recuperação, tá? Perfeito. Perfeito. Mas, ó, se você não tá treinando igual eu e a Polly tamo, não pense em recuperação aí, não pense em treinar, porque tem muita gente também que fala assim, Gui, eu não evoluo na corrida porque não sei Sim. porquê, e a pessoa começou faz um mês. Calma, tem que ter calma. Não, Treina bastante, total. depois a recuperação vai ser um problema pra você. É isso. E eu acho que até a gente pensando em quem começou agora, eu comecei a correr tem 8 meses. Eu comecei a correr em abril desse ano. Mas eu já tentei correr diversas vezes. Eu faço parte daquele grupo de pessoas que subia na esteira a primeira vez e falava, eu vou correr 5 quilômetros em 25 minutos, Ah, sabe? E não conseguia correr nem 500 metros. sim. Então, eu acho que tudo isso a gente colhendo uma constância. E é por isso que a gente precisa começar. A gente precisa se permitir ser ruim em alguma coisa pra gente poder ficar bom. E é muito difícil isso também, porque a gente quer começar acompanhando, às vezes, as redes sociais também é um ambiente muito difícil, né, em relação a criar um vínculo saudável com o exercício, porque eu vejo muitas pessoas querendo começar com um pace de 5 e 10, 5 para baixo, coisas do tipo, gente, a gente começa sei lá, correndo 1 para andar 3, entendeu? Então, assim, é um cultivo que a gente precisa fazer para chegar num ambiente onde a gente vai começar a se preocupar com outras coisas também. E assim, da mesma forma que a gente só precisa se preocupar em estar lá, as nossas preocupações vão evoluindo conforme a gente vai evoluindo junto. Então, acho que o primeiro passo é isso, é levantar, sair da nossa zona de conforto e se permitir ser ruim em alguma coisa, pelo menos uma vez na vida. Perfeito, perfeito. Não falaria melhor que você de maneira alguma. E agora, pra gente encerrar isso daqui, eu vou pegar uma pergunta aqui, algumas perguntas que as pessoas fizeram no Instagram. Tá. Eu não sei o que fizeram de pergunta, então eu vou Ok. filtrar algumas aqui na hora e fazer pra você. Então vamos lá. A Gabriele Soares perguntou: chocotone na dieta, como encaixar? Cara, que pergunta boa. Obrigado, Gabriele. Essa não, ela arrasou e essa época tá muito boa pra comer chocotone mesmo, tá? O chocotone, na verdade, a gente sempre pensa que ele é uma preparação que ele acaba tendo uma densidade calórica um pouco mais alta. Eu não sei se você já pegou pra ver as calorias de uma fatia de panetone, mas ela chega a ter ali em torno de 400 calorias, Nu, que é bastante coisa. nunca tinha visto. É um almoço, é um jantar, é coisa desse tipo, assim, dependendo do planejamento que a gente tá falando. Então, por ele ser um alimento com alta densidade calórica, o que ele seria interessante pra gente? Primeiro, colocar ele de forma estratégica na rotina. Então, quando você vai comer seu chocotone? Quando você não tiver com fome. Porque se você tá com fome, a chance de você comer um volume maior é muito grande. Então, se a gente puder, às vezes, deixar ele para um pedacinho de sobremesa, ou um pedacinho para compor a sua refeição ali de um lanche da tarde, para acompanhar, às vezes, um bolzinho de iogurte, você deixa ali uma sobremesa, um pedacinho de panetone, pra gente tá perfeito. Eu acho que o importante é a gente realmente usar essas estratégias para evitar o consumo exagerado. Porque é aí que pega pra gente, né? Não é sobre não comer, é sobre saber comer. Então, colocar ele nesses momentos estratégicos pode ser mais interessante para a gente não acabar consumindo aí altas densidades calóricas de panetone, chocotone, o que quer que você goste. Perfeito, perfeito. Eu vou falar um drama aqui que as pessoas ficam putas comigo, mas eu tenho o problema contrário, assim, eu tenho muita dificuldade de comer o suficiente e minha Nutri sempre briga comigo, ela fala, Gui, se você perder mais X gramas de gordura, vai começar a ficar ruim pra você. Então, bom saber disso, vou começar a Você tá colocar vendo? chocotone pra caceta no meu dia, café da manhã, Seu chocotone, pré-treino. perfeito. Muito bom. A próxima pergunta é da Marcela Rezende. Ela perguntou: a alimentação durante o período menstrual tem alguma influência na performance? Com certeza, ainda mais a gente pensando que a mulher passa por diferentes períodos ao longo do mês, né? Ela vai ter ali picos de atividade, picos de foco, picos de produtividade e momentos ali bem próximos já à menstruação que ela basicamente não vai querer fazer nada. Então, se a gente conseguir priorizar até alimentos com potencial mais energético nesses momentos, isso ajuda a gente a manter pelo menos o mínimo da nossa rotina. Com certeza os treinos não vão ser os mesmos, porque a gente precisa fazer mais força, a gente precisa ser mais disciplinada também nesse momento, mas se a gente tiver a nutrição correta, a gente consegue passar com o mínimo de tranquilidade por esse período. Principalmente para depois a gente poder aproveitar aquele auge que a mulher tá voando, que é assim que ela termina a menstruação. Eu sempre tento marcar provas coerentes com o meu ciclo menstrual, porque eu sei que isso vai fazer diferença. Do grego estratégia, tá? Estratégia. Caraca, sabe muito. É isso. A terceira pergunta e penúltima é do meu amigo Corre Caio. Ele perguntou: top 3 coisas pra comer antes de correr, na opinião dela e na sua. Então eu vou dar minha opinião também, que provavelmente vai ser só uma Tá. repetição da sua.
Vai lá, Quem vai primeiro? Eu vou primeiro? por favor, porque eu tenho que copiar você. Tá. Eu copio a referência. Cara, eu acho que assim, a gente pode pensar num top 3 pensando nas variedades que a gente vai encontrar de pessoas. No top 1, eu iria muito num pré-treino com palatinose. Palatinose é um carboidrato, é o que eu amo usar na corrida, na verdade. Eu sou do time de pessoas que acorda e vai. Eu não gosto de correr, às vezes eu já tentei fazer o teste de correr 1, 2 horas depois, não gosto. Eu gosto de correr de estômago vazio. Então, eu tomo um pré-treino com palatinose. Palatinose é um carboidrato. A gente tem aí uns pré-treinos com 15, 20 gramas de palatinose por porção, o que é maravilhoso. E junto disso tem um pouquinho de cafeína, então já ajuda a gente também a potencializar aquela performance. Isso, top 1, primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acho que eu iria muito num pãozinho com geleia, cara. O pãozinho com geleia tem muito seu valor. Geleia é um carboidrato com uma absorção maravilhosa, tem bastante açúcar ali que a gente quer usar na hora de treinar, então super iria nele, esse seria meu top 2. E no top 3, eu iria num suco, um suquinho de uva também, 10 de 10, digestão boa, energia rápida, eficiente, e eu acho que esse é o meu top 3. Perfeito, perfeito. Eu vou pro meu top 3, que é menos criativo que o seu. No meu top 1 ali, pão com geleia. Eu sou do time pão com geleia, sou fã. 2 fatias de pão, geleia ali sem açúcar. Me deixa no grau. Segundo É lugar, isso. banana. Dia que eu tô, sim, saindo na pressa. Clássico. Bananinha, um suquinho de uva às vezes. Mas mais banana, que eu curto bastante e não me deixa pesado. E por fim, em terceiro lugar, gel. Só gel mesmo. Tipo, tô atrasadaço, não deu pra comer Vai nada. tomando. 5 minutos antes do treino, vamos e treino. Mas não é meu preferido, por isso tá no terceiro lugar. É o Definitivamente o top pão com 3. geleia é o meu. Então, pra gente encerrar isso daqui, a última pergunta fácil agora. Quem quiser saber mais sobre você, te encontrar, falar com você, onde que a pessoa te encontra, em quais arrobas, como que ela faz pra falar com você? Eu acho que eu estou em todos os lugares, na verdade. Onipresente, tá? É muito difícil você não me encontrar em alguma rede social, mas as que eu sou mais presente, eu tô lá no Instagram como nutri.polirocha e no TikTok como Daily by Nutri. Eu falo que o TikTok é o meu lugar ali de me expressar de verdade, são conteúdos muito mais de boa, onde eu mostro um pouco da minha rotina, mas a gente tem ali nessas 2 redes sociais eu compartilhando muito de uma nutrição saudável, sustentável e também da minha rotina como uma nutri que corre. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Poli. Foi um grande prazer.